Mas afinal, o que é que define as aldeias? Que elas são grupos formados por 10 a 8 pessoas, que se reúnem quinzenalmente por 1 hora e meia, vocês já sabem. Que ela também é sigilosa, que o propósito é o acolhimento, através do apoio mútuo e de trocas, vocês também já sabem. Acho que o que falta aqui é vocês entenderem que cada aldeia é soberana. Nós até temos um roteiro a seguir, já que o propósito é comum em todas as aldeias. Mas cada grupo constrói sua própria dinâmica. E você, enquanto moderador, tem a liberdade de adaptar sua condução e, principalmente, respeitar as necessidades reais de cada integrante do grupo. E sobre o que é tratado nas aldeias, então? No geral, a gente compartilha muito sobre o nosso âmbito pessoal e profissional. Então, os temas são bem vastos, podem ser trocas sobre práticas de sala de aula, sobre desafios, sobre soluções profissionais, sobre temas focados no bem-estar, saúde, autocuidado, equilíbrio, motivação. Também é bem comum o pessoal falar sobre propósito, história de impacto, organização, gestão de tempo, independente do tema e da dinâmica da aldeia, que é soberana. O objetivo é fortalecer a jornada de cada um através do apoio mútuo e do pertencimento. Para quem não sabe, as aldeias surgiram muito de uma dor comum que muitos líderes e guias tinham, do sentimento da falta de pertencimento, do isolamento e das dificuldades de desenvolver e trabalhar algumas temáticas difíceis que acontecem em sala de aula e no âmbito do trabalho com outras pessoas que não estão inseridas nessa mesma realidade. Apesar de cada um estar em uma função diferente, em um trabalho diferente, às vezes estados diferentes, já que temos projetos muito vastos dentro do movimento, muitas dificuldades ao se trabalhar com a educação são as mesmas. E quem não trabalha com isso, às vezes, não entende. Então, é muito importante que a gente considere isso ao estar mediando uma aldeia. Tá bom, mas como é que acontecem esses encontros na prática? O roteiro base que nós seguimos, que é adaptável de acordo com a aldeia, acontece em 4 momentos: a abertura, as atualizações, o aprofundamento e o encerramento. A abertura é basicamente um momento de dar boas-vindas aos participantes, agradecendo por eles estarem ali, terem separado aquele momentinho para estar ali presentes na aldeia, para repassar os combinados, principalmente de confidencialidade, tudo que está na aldeia fica na aldeia, a não ser que o pessoal combine de levar alguma coisa para cima. E talvez uma prática breve e rápida de mindfulness, caso a aldeia top. Já a atualização é um momento para todo mundo compartilhar como é que foi a última quinzena, no âmbito pessoal, profissional ou familiar. É importante que você, enquanto moderador, inicie compartilhando para que eles sintam confiança de se abrir também sobre suas experiências, já que você está ali, primeiramente, mostrando um espaço de vulnerabilidade. Antes de iniciar o momento de atualização, é bom explicar como é que é a ideia dele e como é que ele vai funcionar. Dá uns 2 minutinhos para todo mundo ir pensando nos seus tópicos, nas suas atualizações, e inicia e vai puxando o pessoal da forma com que você preferir. E você, enquanto moderador, é importante que vá ouvindo sobre os pontos e captando temas importantes que possam ser discutidos dentro da aldeia. Vamos supor, eu, Sofia, tive uma quinzena muito difícil no âmbito profissional, não consegui equilibrar minhas demandas pessoais com as do trabalho, e por isso acabei me sentindo muito sobrecarregada, muito cansada, porque minha gestão de tempo está bem complexa. Essa é uma temática que pode ser boa de ser aprofundada da aldeia, que talvez seja uma temática comum entre todos dentro da aldeia. Na hora de você escolher o tópico que aprofundar, você pode usar esse critério, um tópico que seja mais comum, ou talvez um tópico que tenha sido mais grave, mais profundo, mais sensível para algum dos participantes. Então, depois desse momento de atualizações sobre a quinzena, a gente vai para um mergulho profundo em alguma temática que foi escolhida por você para todos poderem discutir. Nesse momento, você pode convidar um dos integrantes para poder aprofundar melhor sobre o assunto que foi escolhido. Talvez a pessoa que tenha trazido a temática, para você perguntar como é que ela se sente em relação àquele tema trazido, o que é que aconteceu de fato. Depois de uns 10 minutinhos da pessoa atualizando ali, abre um momento para cada um, se tiver dúvidas sobre aquele assunto, perguntar, e a gente vai discutindo em grupo sobre aquele assunto. Podem escolher 1 a 2 temas, dependendo do quão o pessoal fique engajado na participação e no aprofundamento do tema, e depois disso, essa partir para o encerramento. Basicamente, é um momento para entender quais foram os aprendizados das pessoas ali naquele momento, como é que elas se sentiram, se elas têm algum feedback para trazer para melhorar na aldeia, alguma temática que elas queiram tratar em uma próxima aldeia. Agora, um ponto importantíssimo para aldeias novas e para novos participantes quando adentram a aldeia é ter um momento de apresentação, normalmente ali antes das atualizações. Já que a gente está trabalhando aqui com vínculo, com sigilo, com apoio mútuo, não faz sentido a gente não se conhecer primeiro. Então, a gente preparou no slide inicial um slide só para isso, com algumas perguntas norteadoras para guiar vocês nesse momento, como nome e função, o que é importante para a profissão, o que é que espera da aldeia, quais são seus hobbies. Claro, vocês podem colocar outras perguntas ali naquele momento,
Mas a gente trouxe essas aqui para guiar essas apresentações, até porque dentro da aldeia vocês vão se conhecendo ao longo do tempo e das atualizações também. Mas, Sofia, se aparecer só uma pessoa na aldeia, o que é que eu faço? Você conduz a aldeia normalmente, esse encontro é válido, e às vezes é uma oportunidade de aprofundar assuntos que normalmente com mais pessoas não daria para fazer, porque vocês vão ter muito mais tempo para poder falar e se ouvir. Se tiver alguma dificuldade de explorar os tópicos, o assunto acabou, o tema acabou, nós indicamos que antes de cada aldeia vocês deem uma olhada no caderno de dinâmicas que a gente preparou para apoiar vocês nesses momentos em que só tem uma pessoa ou o assunto acabou. Nesse caderno tem umas atividades que vocês podem usar de carta na manga para esses momentos, porque são atividades de desenvolvimento, que aí sim vão surgir tópicos que podem aparecer ali para serem discutidos. Mas agora que você já entendeu um pouco melhor sobre o funcionamento da aldeia na prática, a gente precisa aprofundar um pouco melhor sobre algumas regras, até porque vocês vão precisar instruir os participantes sobre essas regras também. Você, enquanto moderador, é o guardião delas. Primeiro, antes de tudo, as câmeras precisam sempre estar abertas, inclusive a sua. Ver o rosto do outro cria uma conexão que o áudio sozinho não alcança. É importante também que os celulares estejam no silencioso, tanto seu quanto dos participantes, então é um combinado importante de se alinhar no início da aldeia, para evitar aquela distração bem no meio de um desabafo importante ou de algum compartilhamento de experiência que todo mundo se sentir escutado. Ixi, Sofia, mais um participante meu entrou na aldeia com a câmera desligada, dizendo que teve algum problema técnico na câmera, que estava com problema de internet, ainda assim queria participar. Vocês vão agradecer pela pessoa ter tido o interesse de estar ali presente, mesmo com problema na câmera, e vai explicar que as faltas que nós temos existem também para cobrir eventuais momentos como esse, que os participantes não podem continuar no encontro com a câmera desligada. Por isso é bem importante vocês também já deixarem isso previamente alinhado, principalmente na primeira aldeia. A gente sempre compartilha o guia das aldeias que existem todas essas regras, mas é importante que vocês reforcem até antes da aldeia, para que evite acontecer isso num momento síncrono e acabe deixando a pessoa desconfortável. E que vocês tratem essa regra com muita firmeza, mas sem ser grossos, acolhendo a pessoa, entendendo a situação. As faltas existem também para cobrir esses momentos, então é importante deixar isso claro. E como é que funciona essa dinâmica de faltas? As aldeias funcionam numa lógica de sprint, que normalmente dura 2 meses. Dentro desses 2 meses, a pessoa pode ter uma falta e meia ou 3 meias faltas. Para cobrir momentos que tive que trabalhar na hora da aldeia, que eu fiquei doente, que não pude ligar a câmera, enfim, eventuais emergências que aconteçam. Caso o participante ultrapasse esse limite de faltas, ele é retirado da aldeia, mas pode solicitar inscrição novamente. As faltas são resetadas a cada sprint. Então, acabou o sprint, novamente tem o meu limite de uma falta e meia ou 3 meias faltas. E o que é que conta como meia falta? As meias faltas existem para poder validar aqueles encontros que a pessoa não pode participar integralmente do encontro. Então, chegou 5 minutos depois do início da aldeia, precisou sair mais cedo, chegar mais tarde, a pessoa ainda assim foi, mas não participou integralmente, a gente contabiliza como meia falta. Se alguém comunicar a vocês que precisa mudar de horário de aldeia, que aquele horário não está funcionando mais, é preciso que vocês informem aos participantes que eles precisam preencher o formulário de mudança de horário que está fixado em todo o grupo de Telegram de aldeia. Se eles somente comunicarem verbalmente a vocês que precisam trocar de aldeia e não preencherem formulário, vocês precisam dar falta para essas pessoas. Na nossa planilha oficial, vocês conseguem ver ali as respostas em relação à mudança de horário, então você consegue analisar se a pessoa realmente preencheu ou não na hora de preencher a chamada corretamente. A equipe lidera vai analisar a solicitação da pessoa e realocar ela, caso tenha alguma disponibilidade, num período de 15 dias úteis. E enquanto a pessoa não adentrar uma nova aldeia, ela não leva falta na aldeia antiga. Vocês colocam lá como mudança de aldeia, somente depois dela realmente ter preenchido o formulário de solicitação de mudança. Mas um detalhe importante, se essa pessoa mudar de aldeia no meio da sprint, as faltas que ela tinha vão com ela para a nova aldeia. As faltas só são resetadas depois do sprint nova começar. Se não tiver vaga na hora, a pessoa fica em fila de espera e consta como aderente às aldeias até a gente conseguir alocar a pessoa. E para fechar esse bloco, eu não poderia deixar de reforçar a nossa regra de conflito de interesse, que criamos justamente para poder garantir que as pessoas se sintam mais confortáveis de se abrir, ser mais vulnerável dentro da aldeia. Então, a gente não mistura pessoas que tenham relações amorosas e nem pessoas que quem faz a gestão do contrato com a pessoa que é por ele gerida dentro de uma mesma aldeia. Isso significa, por exemplo, que coordenadores não podem estar em uma mesma aldeia que líderes do seu próprio coletivo.
Se você notar que houve algum conflito de interesse na hora da nossa alocação, avisa a gente o quanto antes para a gente conseguir consertar, beleza? Agora que você já conhece um pouco mais sobre as regras e dinâmicas das aldeias, vamos para o próximo vídeo em que vocês vão entender um pouco melhor como se posicionar para garantir que tudo isso aconteça da melhor forma. Um beijo e até o próximo vídeo!